para a gente saber o que acontece aqui, como é que é essa dinâmica, né, deles todos, uma visão, claro, aí, arqueológica disso, deixa a gente muito bem orientado sobre onde estamos e como é tudo isso, né? Então, Valéria, fala pra gente que são esses arenitos, me ajuda, me tira dessa saia justa. Você é então expert já no vamos começar assunto. corrigindo. Uhum. Não é uma visão arqueológica. Me apresente, por favor, que você quer você. Primeiro que não é uma visão arqueológica, é uma visão mais geológica. Mas é que como na arqueologia a gente tem uma área que estuda essas questões de contextos geológicos e formações ambientais, que é a geoarqueologia, a gente estuda um pouco da geologia. E a área que eu acabei me especializando um pouco na faculdade. Um pouquinho só. Então, eu acho que para a gente conseguir entender melhor esse contexto, porque assim, quando a gente olha isso aqui, a gente sabe que é bem antigo. Mas quanto de antigo? A gente, de fato, nunca vai ter noção da antiguidade. Então, quando a gente está falando de milhões de anos e bilhões de anos, a gente não tem noção. Eu imagino que a gente que estuda isso e vocês que têm contato assim, não tem noção. Então, acho que a gente pode pensar no tempo de uma forma diferente. Primeiro que o tempo é relativo, o tempo é histórico, o tempo é criado, né? E a percepção do tempo e tudo mais é tudo a gente que criou e a gente que sentiu e teve mudanças ao longo dos milhares e bilhares de anos da Terra. Então vamos começar. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Muito tempo, mas o que é isso? Vamos pensar em um dia. Um dia tem 24 horas. As 24 horas seriam os 4 bilhões e meio da Terra, para a gente pensar. Isso daqui que a gente está vendo tem datação do Devoniano, que são as eras geológicas que a gente tem. Uma dessas eras é o Devoniano. O Devoniano data de 400 milhões de anos. Se a gente colocar isso em 24 horas, vamos pensar que lá para umas 2h30 da tarde, mais ou menos, está a localização disso daqui, da criação, constituição e também de quando ela vem para abaixo do nível do mar, tudo. Então, lá para 2h30 da tarde. O que acontece? A gente aqui estava no fundo do mar. Por que a gente está no fundo do mar? A gente está sobre uma placa, o Brasil está sobre uma placa tectônica chamada Sul-Americana. O Brasil, principalmente, é muito privilegiado porque ele está no meio dessa placa, uma das placas mais grandes que a gente tem. E estando no meio dessa placa, a gente não sente tanto abalo sísmico, como a gente sabe, por exemplo, que o Chile sente muito. Por quê? O Chile está bem na parte final dessa placa. Então a gente é privilegiado por isso. Por que eu estou falando isso? Uma placa tectônica, imagina que é uma placa que está flutuando. Embaixo dela é tão quente a Terra que está ali mexendo as rochas como se fosse borbulhando. Então imagina que a gente está flutuando. O que acontece com essa flutuação? Você tem momentos que a placa está um pouquinho mais assim, um pouquinho mais assim, ela vai mexendo. E aí, essa movimentação se dá pelo calor da Terra, mas também se dá por questões também de cima da placa. Então, você tem alterações um pouquinho do nível do mar por conta dos períodos de glaciação, que são períodos que têm glaciais muito grandes e, imagina, gelo congelado é muito pesado. Então, isso também ajuda a placa a se mexer. Quando a placa se mexe, a gente está aqui em Curitiba, daqui a pouco já para Morretes, que é bem próximo ao nível do mar. Então, imagina que o mar sobe e o mar desce também. Então, há 400 milhões de anos, o mar estava por aqui era o fundo do mar. E o que acontece? Como a gente sabe, isso aqui são arenitos, portanto a constituição dele é de areia. Arenitos, areias. E as areias, por conta da pressão da água em cima delas, elas sofrem um processo como de sedimentação. Então, imagina que é tão pressionado e elas também estão tão próximas da parte de baixo da placa tectônica que é quente que elas acabam virando rochas. Quando vira rocha, é areia compactada, como cimento. Cimento é composto de areia. Então vocês imaginam que isso é cimento, só que do fundo do mar. Quando a gente entende isso, a gente entende que também quando você tem areia, você tem vários níveis e camadinhas de areia, que vem um pouquinho de areia, depois vem uma corrente marítima, vem outra areia. Então são várias camadas de areia que se sedimentaram. Então quando a gente tem essas formações, que a gente tem a taça, a gente tem essas variações de imagens, são partes dessa composição que é um pouquinho mais frágil.
O que quer dizer isso? O vento, a chuva, que são os intemperismos físicos, químicos, também a questão das vegetações. Essas partes que vão moldando são partes da areia que vão indo embora com o tempo. E as partes que estão são as partes mais firmes, mais sedimentadas. Por isso que a gente tem a taça. A parte de baixo dela, ela é mais fácil, é menos compactada. Então o vento leva embora, por isso que mais para frente ela vai cair, porque a parte de cima dela é mais compactada do que a de baixo. Quando a gente entende isso, a gente lembra, muitos de vocês aqui tiveram e conhecem também em Porto Madre. E a gente também estava no fundo do mar. Então, Valéria, qual que é a diferença de Porto Madre para cá? Primeiro, uma diferença que é notável, que a gente vê assim, é a quantidade de fóssil. Por que aqui não tem tanto fóssil quanto lá? Qual que é a diferença? Porque nesse fundo do mar, o que acontece? Aqui a gente está no Devoniano, 400 milhões de anos, 2h30 da tarde. Lá a gente já está em outro período que é muito mais recente, daria mais ou menos umas 6h30 da tarde lá. Então a gente tem espécies, né, de animais ali, de micro-organismos também, que não tem aqui. Essa é a primeira questão. A segunda é que quando a gente olha, a areia ela tem vários tamanhos de grão. O tamanho de grão vai ajudar, vai ser um dos fatores importantes para fossilização. Então o que acontece? Lá a gente tem areias mais fininhas, é mais fácil de compactar. Aqui as areias dos grãos são um pouquinho mais grosso. Quando a gente tem grãos mais grossinhos, eles vão se encaixando, vão ficando espaços. Então é mais fácil de entrar água, de não ser tão rígido quanto grãozinhos pequenos. Então, quando a gente vai falar de fósseis, a gente vê eles, os varvitos que a gente tem. São grãozinhos tão pequenos que é como se fosse um gesso. O gesso é um grãozinho mais fino do que uma areia de cimento. Vamos pensar assim. Então a gente consegue ter uma maior preservação, além da questão do período que a gente tem mais espécies também. Outra questão também, aqui é fundo do mar, mas lá também. Só que lá a gente tem também muitas outras espécies, por quê? A gente teve várias vezes que o mar cobriu e não cobriu. Quando a gente lembra de lá, a gente lembra que a gente está mais perto do mar e que é uma planície. Então, o que acontece? Aqui a gente está a quase 1000 de altitude acima do nível do mar. Lá a gente está muito mais perto, acho que a gente está a 128 lá no ponto mais alto. Ou seja, a chance do mar subir, essas variações dos níveis do mar é muito mais fácil de ser sentida lá do que aqui. Outra questão também lá que a gente tem, aqui a gente tem muito relevo. Como a gente pode ver aqui, tudo é um relevo. Lá, quando a gente olha, é quase tudo plano. Lá também tem outras questões ambientais e climáticas que ajudaram nisso. Então, que nem quando lá a gente fala, é a questão patagônica, tem muitos glaciais. Os glaciais são muito importantes porque eles são como se fosse lixa em cima da Terra. Eles vão passando, demolindo tudo e vão aplanando tudo também. Além de outra questão que a gente tem lá e não tem aqui, que é a constituição dos Andes. Os Andes se formam há 15 mil anos. São bem jovenzinhos até, né? Eles são, lá para as 11 horas da noite, mais ou menos. Não, 11h30 lá, que eles se constituem. E isso muda a corrente de vento também, então a gente tem um vento mais forte do que aqui. Aqui a gente está sentindo um vento, mas ele não é tão forte quanto lá, que a gente tem também os ventos patagônicos e tudo mais. Então essas são as principais características aqui. Aí a gente pensa, né, aqui a gente está meio que caminhando, voltando no tempo. Mas e quando a gente entra nisso também, que a gente vai, depois a gente vai para Carambeí e a gente vai dar um salto no tempo para questões históricas. Quando que a gente entra? Falando em era geológica, a gente é uma poeira. Então imagina que o ser humano ele começa a surgir ali 23h59 da noite. A gente nasce no último momento. E a última discussão que a geologia teve em 2022 e que se constituiu em 2023 era de criar o último segundo da era geológica, seria as 23h59 minutos, que seria o Antropoceno. O que seria o Antropoceno? O ser humano, a gente modificou tanto o ambiente que atingiu tanto questões climáticas e, consequentemente, questões geológicas, de constituições geológicas, né, modificaram por conta disso, que eles pensaram em criar o Antropoceno, que seria a era que o ser humano, assim, de fato interferiu física, química, biologicamente no mundo. Isso se deu a partir da Revolução Industrial. Então, imagina, século XIX, XX e XXI. Então, foi votado em 2022 na Convenção Internacional de Geologia
de se criar essa fase seria o Antropoceno. Mas foi negada porque eles disseram que não teve constituições geológicas que de fato mostram ali a interferência. A gente tem interferência, modificações climáticas, mas geológica, como pedras, constituições de pedras, assim, ainda não tem. Então foi negado, mas já tem aí essa discussão do Antropoceno. E o Antropoceno, ele saiu da discussão só da geologia, começou a entrar em discussões das ciências humanas. Então, a era pós-industrial, que seria a era do Antropoceno, e essas modificações. Então, para vocês terem uma noção do tempo e da onde a gente está no tempo agora. Então, 2h30 da tarde. Muito bem. A gente tem, né, uma coisa tão que a gente é o centro de tudo, tudo gira em torno da gente, a gente é o principal do planeta, e no planeta em si você vê, né, uma fagulha de tempo, uma minúscula interação quando forças tão poderosas é que realmente vão surgindo e modelando isso tudo. Como a Valéria falou, esses arenitos eles vão sendo soprados pelo vento e o vento vai modelando. A gente tem, durante o percurso aqui que vocês vão fazendo, bem tranquilos, independentes, livres, vocês vão perceber o seguinte: várias formas vão surgir, serão apresentadas, são fotografadas. Você pode encontrar, a gente já passou por alguns rostos, algum altarzinho, dava para ver ali como se fosse um presépiozinho cravado, como se fosse ali um encontro de pessoas olhando assim, aquela caverninha ali mais atrás tinha. O que acontece nisso? Quando um artista, um escultor, esculpe uma obra de arte, quando ele faz uma escultura, e perguntam a ele como é que você colocou essa imagem ali, ele diz: não, eu não coloquei essa imagem ali, eu revelei ela que já estava ali. Então aqui a gente vai ter o mesmo processo. O vento, com essa permanência, vai trazer à tona o que estava ali. E realmente existem todos esses processos minerais, planetários, essas estruturas sólidas, densas, que vão se acomodando, mas aí a concepção nossa de acreditar que existe uma ordem espiritual, universal, divina nisso. Como se fosse realmente, vamos dizer, o confeiteiro que vai usar os elementos para confeitar o bolo. Então aí é uma questão de conceber a existência da espiritualidade num sentido modelador, num sentido organizador. Então nós sabemos que existem os espíritos da mata, os espíritos das rochas, os espíritos né, que são como se fossem almas, quando nós pensamos assim, nossa, nós somos a imagem desses espíritos grandiosos. Não, eles são assim consciências muito cósmicas que articulam estratégias vibracionais, energéticas, porque o mineral é denso constituído, mas segundo a física é uma aglutinação atômica de um campo energético. Então, antes de existir a matéria, existe um campo energético. Antes de existir um campo energético, existe quem polariza isso. Aí nós estamos chegando em almas, espíritos, Deus, essa concepção a qual acreditamos. Então, essas almas organizadoras, esses espíritos que modelam, que estão, é como se eles fossem tão marcante nisso que conforme o vento sopra, eles realçam. Então, quando a gente vê uma aparência, alguma coisa, você fala, nossa, parece tanto de um ser, e aí aquela questão, por que tem que ser humano, né? Nós identificamos como humano, e só conseguimos identificar se for humano, que aí entra uma questão das formas que a gente vê, serem formas difusas, formas aleatórias, mas aí é a consciência, a mente, que desde criança a gente pega, né? Círculo, cubo, triângulo, quadrado. A mente, ela é organizada, é setorizada. Então, para a gente, quando algo representa, alguém tem uma certa imagem, aquilo nos toca. Então, existe modelado com formas jamais imaginadas, mas a gente vê alguma que ela é humana, ela é animal, e aí a gente já começa a organizar isso tudo. Então vamos passar por várias formas, e essas formas nos fazem lembrar alguma coisa
que na verdade nós identificamos, mas é sim, não é exatamente aquela coisa propriamente dito, mas é algo, alguém, uma alma, um espírito que vai criando aquele, né, aquela modelagem, e aquela essência ali é revelada através do tempo, da permanência, dos ventos, que vai manifestando aquilo. Então esse trajeto até a taça, a gente vai passar por várias formas identificadas, e vamos identificar algumas também. Que esse é o encanto de, ao identificar algo, dizer, existe algo mais além dessa sedimentação mineral. Existe uma força ali. Só que como é que eu vejo essa força? Identificada com algo que me é familiar. É como se a minha familiaridade daquela forma identificasse. Pode não ser exatamente aquela, mas eu enxergo algo, mostrando que tem algo que se manifesta para mim. Então vamos vendo aqui o que nos chama atenção, qual das formas realmente salta aos olhos, qual me encantou, e depois a gente tenta ver por que será que me encantou, tá? Então agora a gente faz uma caminhada livre. Minha sugestão é que a gente vá tranquilo até o final do caminho, que deve dar, sei lá, 500 metros, 800 metros, até a curva que faz para entrar na taça.